segunda parte da entrevista com a professora Renata Amaral. E se você perdeu a primeira parte, o link vai estar indicado aqui no canto. Você participa atualmente do projeto Enem Solidário Redação do Laboratório de Produção Textual, de Leitura e Produção Textual. E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua participação no projeto. Então, esse projeto é um presente que eu ganhei esse ano. É um trabalho muito bonito, muito significativo, que é conduzido pelo professor Ribamar. E aí eu comecei a participar desse projeto meio timidamente, mas ser tímida não é uma característica minha, sabe, Mari? Então, desse timidamente, hoje eu faço parte, assim, de um modo mais intenso desse projeto, e nós tivemos a oportunidade de estender esse projeto aqui para a extensão da UFMG também, e numa parceria com o Colégio Técnico e a UFPI, e a gente então ampliou esses horizontes, além de também consolidar uma amizade bonita aí com o professor Ribamar, com quem eu aprendo muito. Então, assim, o projeto Enem Solidário, ele tem uma base que é a que eu acredito, que é essa questão do retorno para a sociedade, daquilo que a gente faz dentro da universidade. Então, eu acredito que é uma contribuição importante, né, com um grupo de professores que tem aí uma linha pedagógica muito interessante, né, da língua em uso, que tem um conhecimento muito aprofundado sobre o Enem. Então, eu acredito que é um projeto que traz uma contribuição significativa para a sociedade, uma ação de extensão bonita, e ainda possibilitou essa parceria aí entre o Centro Pedagógico da UFMG e o Colégio Técnico aí da UFPI. E ainda, como se não bastasse, me deu de presente um grande amigo, que é o Ribamar. Tradicionalmente, a produção científica das mulheres ainda é inferior ao que é produzido pelos homens. E durante a pandemia, essa diferença aumentou consideravelmente, porque as mulheres precisam conciliar as atividades profissionais e cotidianas. Durante a sua trajetória, como foi esse processo de conciliar atividades pessoais, de lazer, o cotidiano, os estudos e o trabalho? Então, Maria, eu venho de uma família muito simples, mas tem um detalhe que talvez me ajudou muito, sabe? Eu sou caçula de 3 na minha casa. Então, todo mundo brinca que eu sou a menina dos olhos do meu pai. Isso me trouxe alguns benefícios, sabe? Porque eu sempre tive um gosto muito grande por estudar, né, por me envolver muito com as coisas que eu faço, e eu tive sempre um suporte muito grande do meu pai e da minha mãe. Eles não tiveram a oportunidade de estudar, sabe? Mas eles fizeram o que eles puderam para mim, para que eu pudesse estudar e para que eu, assim, conseguisse me aprofundar cada vez mais. Então, desde antes de estar casada, de ter filho, eu sempre tive uma condição, assim, de tempo para eu estudar, de apoio dos meus pais, sabe? Para que eu pudesse me dedicar aos estudos. Quando eu me casei, isso não mudou muito em termos desse apoio. Ao contrário até, né? Eu tenho vivenciado essa quarentena junto com meus pais, inclusive, pelo apego e pelo apreço que eu tenho por eles, mas também pela contribuição que eles dão na formação dos meus filhos. Então, a demanda é imensa, né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho que atender a demanda da universidade no que diz respeito à pesquisa, ao ensino, à extensão, à administração. Isso sendo feito remoto é bem complicado, né? Por causa do próprio trâmite dos acessos, né? Das possibilidades todas. E eu ainda tenho esse lado da casa, materno, né? Em que eu também quero cuidar dos meus filhos. Eu tive filhos mais velhos, então foi uma opção ter filho e eu tive para cuidar dessas crianças. Então, não passa pela minha cabeça, por mais que eu tenha muito suporte, deixar, por exemplo, o banho a cargo de outra pessoa que não seja eu. Eu quero dar o banho, eu quero ensinar para casa, eu quero fazer dormir, você entende? Então, isso aí, somado à rotina da casa que a gente passou a dividir, eu e meu marido,
E somado aí a todo esse contexto da pandemia, que por si só já dificulta tudo, eu te confesso que o que me preocupa é a questão da saúde, inclusive. A produção nem se fala, né? Porque o tempo para você escrever, a condição ali emocional, a tranquilidade para se escrever, para ler, ela reduziu demais, mais do que já era reduzido. E além disso, a questão do esgotamento mental mesmo. Então, com todo esse suporte que eu tenho, que eu não posso reclamar mesmo, sabe? Meu marido contribui muito, meus pais. Hoje, por exemplo, teve um momento que eu estava em reunião virtual e o Juninho, que é o meu filho caçula, estava debaixo da mesa. Dessa mesa, que eu estou aqui a uma mesa, onde está meu computador, e ele estava brincando debaixo dessa mesa. Então, quer dizer, aí você fica sem saber, presta atenção no menino, presta atenção na reunião, aí ele chama, aí ele derruba um copo d'água. Então, assim, ele passou a tarde por aqui, né, nesse espaço que eu tô debaixo da mesa, mexendo ali e tal. Então, assim, além da dificuldade, é essa sobrecarga, porque você faz 2, 3, 4 coisas de uma vez. Você tá numa videoconferência, a criança tá com você, o WhatsApp apita, aí alguém te liga, porque virou tudo online, né? Então, fica tudo ao mesmo tempo agora. Então, esse desgaste emocional é muito grande. No que diz respeito à produção, é histórico, né? A gente saber que a produção feminina é menor do que a masculina, pelas questões óbvias mesmo. Eu até tenho esse facilitador do apoio, e aí isso facilita para que eu produza, mas ainda assim é incomparável aí com a produção dos professores, né? Dos homens ou dos cientistas, dos profissionais aí dos homens. Mas eu acredito que a gente vive um momento em que o papel da mulher também está sendo redefinido, sabe, Maria? Quando eu me casei, eu tentei, por exemplo, cuidar da cozinha. Vou te dar um exemplo simples. E aí, logo nos primeiros dias de casamento, a gente fez compra e tal, e eu tentei ali fazer o almoço, fazer a janta e tal. Eu nunca tinha feito. Como eu te disse, eu sou caçula, e a minha mãe sempre ficou em casa, ela sempre cuidou dessas coisas. E eu nunca gostei de cozinha, porque eu não gosto do cheiro, da gordura, nunca agradei. Gosto de mexer com outras coisas na casa, cozinha eu não gosto. Aí quando eu me casei, eu me senti na obrigação, né? Aquela questão cultural mesmo, a mulher tem que cozinhar. Então eu tentei uma vez, tentei 2, tentei 3, eu acho que eu não tentei nem meia dúzia de vezes, Maria. E falei com meu esposo assim, deixa eu te contar uma coisa, eu não gosto de mexer com cozinha. Eu não tenho jeito para mexer com cozinha, mas eu não quero ter também, não. Eu não quero aprender. Porque eu não gosto, não é uma coisa que me traz prazer de fazer. Então, nós vamos ter que combinar como é que vai ficar isso aí. Então, nós estabelecemos um combinado. Aqui em casa, eu cuido da casa e ele cuida da cozinha. E isso significa tudo. Ele cuida do sacolão, da compra, do almoço, do jantar. E eu cuido da casa. Então, esses combinados hoje, eles são mais possíveis, né? As pessoas, no geral, tanto as mulheres como os homens, todas as pessoas, elas estão entendendo que as tarefas domésticas precisam ser divididas, né? E se elas podem ser divididas por gosto, né? Enfim, elas precisam ser divididas. Todo mundo que mora numa casa precisa contribuir com o andamento daquela casa. Então, é o que eu tento fazer. Isso é fácil? Não. Isso funciona 100%? Não. Por exemplo, se um dos meus filhos quiserem qualquer coisa, você acha que eles vão chamar mãe ou pai? É mãe. O meu nome é que vai, mãe, me ajuda aqui, mãe, me ajuda aqui. Isso é fato, né? Isso é cultural. Mas eu acredito que a mulher também vem se colocando, né, aos poucos e com muita luta, né? E dividindo esses espaços aí, tanto do trabalho, como da casa, como da própria maternidade, né? Porque são espaços para serem vividos em conjunto. Então, aquelas pessoas que estão ali naquele espaço, sejam eles homens, mulheres, enfim, como constituir aquela família ali, eles precisam entender que aquele espaço é coletivo, né? E estabelecer os combinados para uma vida aí mais possível e para um funcionamento do espaço de modo mais possível. Então, eu tento fazer isso e acredito nisso, né, na divisão das tarefas, para que todos possam ser profissionais
bem-sucedidos, da forma como acreditam, para que a casa possa funcionar bem, para que tenha uma harmonia no geral. Agora, esse é um esforço diário, né, que todos devemos fazer, e principalmente nós mulheres. É o esforço diário de ocupar os espaços que são nossos e de propor esses combinados o tempo inteiro, para que a gente também tenha espaço para cuidar de si, para trabalhar, para fazer as atividades necessárias aí que forem do gosto da gente também, né? Então eu acredito nisso. Acho que esse espaço sempre foi muito inferior ao do homem, mas acho que aos poucos a gente tem se colocado com muita luta e a gente deve se colocar cada vez mais para que essa divisão das tarefas, principalmente domésticas, seja feita por todos que vivem ali juntos, né, naquele coletivo. E aí aqui em casa, Maria, até o Juninho, que é o pequeno, que tem 4 anos, entra na roda. Ele também tem a tarefa dele, né? Então todo mundo tem a sua parte aí na tarefa, na casa, para a casa funcionar, né? Então eu penso assim. Stalkeando suas redes sociais, é possível observar a sua relação intensa com seus filhos. Ou seja, a mãe Renata. De que forma a maternidade interferiu no seu papel como professora? Nossa, é engraçado, né? Eu, assim, racionalmente, objetivamente, eu não acredito que a maternidade tenha nada a ver com a docência. Não é isso. Mas o fato de você participar do crescimento, da formação de uma pessoa, é algo que a maternidade e a docência propiciam, né? Então, como professora, eu participo da formação daquele sujeito que é meu aluno. E como mãe, eu participo da formação desse sujeito que é meu filho, né? Então, assim, são situações, são papéis diferentes. Ser mãe é uma coisa, ser professor é outra. Mas os dois oportunizam aí a acompanhar, a participar desse processo de formação do sujeito. E isso, para mim, mudou demais. Porque quando eu passei a vivenciar a formação dos meus filhos, com meus filhos, né, que assim são um pedaço de mim, eu passei a ver diferente o processo de formação do meu aluno. Aí eu vou te dar um exemplo super simples, mas você vai me entender. Lá no Centro Pedagógico, nós temos turmas do 1º ao 9º ano do Fundamental. E como professora de português, eu posso lecionar do 4º ano do Fundamental até o 9º. A minha filha está no 3º ano do Fundamental. Esses dias eu falei com ela assim: Alice, pega para mamãe aí o livro de história. Aí ela falou assim: mamãe, qual que é o livro? O livro é aquele onde a gente escreve, que tem a pauta, ou é aquele outro da capa assim assado? Li para Alice. Alice, como assim? Aí ela falou assim: eu tô numa dúvida aqui agora, qual que é o livro, qual que é o caderno. Isso é fantástico, Maria. Porque como vem da minha filha, isso tem um outro significado para mim, assim, eu vejo ali como que é verdadeiro aquele processo. Então, quando o aluno pergunta para mim lá do 4º ano, do 5º ano, fala assim comigo: professora, eu não sei qual que é o caderno. Eu posso escrever de caneta ou de lápis? Pode arrancar a folha ou não arrancar a folha? Isso tem outro significado para mim hoje, sabe? Porque eu vejo que isso faz parte da formação dessa criança, por exemplo, né? Aí eu tô pegando o contexto de 2 crianças. E antes de vivenciar isso, por exemplo, com a Alice, eu não achava que isso era possível, né? Porque, por exemplo, eu cheguei na sala, mostrei pro menino: esse é o caderno, esse é o livro. A impressão que eu tinha como professora era assim: beleza, eu já expliquei, agora toda vez que eu pedir, ele vai saber. Só que, na verdade, isso é uma construção, por mais que seja simples. E aí eu vejo que a Alice, do 2º para o 3º ano do Fundamental, por diversas vezes confundiu o que era um caderno e o que era um livro. Então hoje, por exemplo, eu faço de uma outra forma quando eu pego uma turma de 4º ano. Porque eu percebo que essa dificuldade dessa identificação, ela faz parte do processo, ela é real, né? Então, assim, ver o ser humano crescendo desde muito, né, desde o bebê, desde o feto na minha barriga, e depois acompanhar todo esse crescimento, me fez ver diferente não só o aluno, me fez ver diferente o outro, Maria. Eu acho que isso é mais
amplo, inclusive, eu passei a ver o outro de modo diferente, com mais sensibilidade, num processo de alteridade até, sabe? Então, assim, isso foi muito importante para mim. Além de curtir os filhos, o que a professora Renata costuma fazer quando não se encontra na sala de aula ou em outras infinitas atividades que os docentes costumam desempenhar, como relatórios, pesquisas, extensão? Então, eu gosto muito de ler. Dá para ver aí, né, meu fundo. Então, assim, ler é uma das práticas que mais me agradam e que tanto pode ser profissional como pode ser pelo lazer. Então, assim, eu já deixo separado em cada cantinho aqui o que é profissional, o que é de lazer. Então, ler é uma coisa que me fascina, sabe? Me fascina, me encanta. Eu, assim, me sinto bem com um livro, assim, lendo um livro, eu gosto muito. Agora, eu também gosto muito da rua, sabe, Mari? Então, assim, aqui em Belo Horizonte, eu moro na região metropolitana de Belo Horizonte. Em BH tem um circuito cultural muito bacana, muito bacana. E eu adoro ir visitar uma exposição, eu adoro ir ao teatro, eu adoro ir a um show musical. Então, assim, essas coisas que eu gosto, assim, de fazer quando eu não estou no papel de mãe ou no papel de professora. Embora, como faz muito parte de mim, eu também faço muito isso como mãe e como professora. Então, por exemplo, como professora, eu desenvolvo esse projeto Voos e ele é justamente a formação por meio da arte, da cultura e do lazer. Então, assim, eu frequento muitos espaços culturais com os alunos. Da mesma forma em que eu também frequento espaços culturais com os meus filhos. E gosto de som. Aí eu vou te contar uma história. O Centro Cultural Banco do Brasil fica na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte. Tem também em Brasília, no Rio, mas daqui de Belo Horizonte é que eu mais frequento. E teve uma exposição lá do Paul Klee que eu fui 10 vezes. 10 vezes. Por fim, assim, todos os meninos do educativo já me conhecem, porque eu já fui 10 vezes naquele período ali de 2, 3 meses da exposição. Mas por quê? Eu vou com as minhas turmas de alunos da EJA, então costumo ir uma vez com os professores de formação, vou outra vez com os alunos da EJA, vou sozinha, vou com meus filhos, sabe? Então, assim, a arte, a cultura, o lazer é algo que eu acho que, assim, é um refresco para minha alma. Então, é algo que é para o meu lazer, mas que eu também relaciono tanto com a Renata mãe como com a Renata professora. Então, é algo, assim, que me perpassa pelos meus diversos papéis. Como você disse, você é mineira, mora em Betim. Eu acredito que para você seja o melhor lugar do mundo. O que Minas tem de tão especial? O pão de queijo, o doce de leite ou o sotaque? Então, Minas são muitas, né? Então tem tudo isso. A gente tem um pão de queijo muito gostoso, a gente tem um queijo muito gostoso, a gente tem espaços muito sutis, muito gostosos, assim, né? Lugares que refrescam a alma da gente. E o povo. Só que o povo, eu acho que o povo, assim, né? As pessoas, é algo fantástico em qualquer lugar. Então, talvez, o que mais seja interessante em Minas seja mesmo esse jeito mineiro de ser, sabe? Essa questão da acolhida, essa questão do olhar para o outro, né? Seja algo aí muito característico do mineiro. E eu moro próximo a Belo Horizonte, e Belo Horizonte tem um cenário cultural muito bacana, e eu acho que é algo representativo da cidade também, sabe? Então, e talvez até de Minas como um todo, né? Mas, não sei, talvez esse jeito mineiro de ser, da acolhida, é algo que, assim, talvez que caracterize muito todos nós mineiros, né? Porque o pão de queijo tem mesmo e é uma delícia, o doce de leite tem mesmo e é uma delícia. E é isso, eu acho que Minas são muitas. De tudo que você quiser, um pouquinho você vai encontrar aqui em Minas de um jeito muito gostoso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui.
Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima! Até a próxima! Muito obrigada, Maria e Ribamar, por esse convite e essa prosa tão gostosa.